Então vamos lá, pessoal. Geração, transmissão e distribuição de energia. Hoje nós estamos no módulo 3. Esse módulo irá contemplar a última parte, no que se diz respeito à geração hidrelétrica, sendo a parte 2. Semana que vem, meus amigos, semana que vem nós iremos dar prosseguimento ao estilo de geração, partindo para a geração termoelétrica, que é um estilo de geração secundária, que está desenvolvendo bastante no Nordeste, né? A ONS está querendo economizar, digamos, a quantidade de água contida na barragem e nesse presente momento está colocando as termoelétricas para entrar em atuação. Então, as termoelétricas estão quebrando o galho bastante com essa parte de geração voltados para o nosso lado do Nordeste, mais precisamente no estado do Ceará. Tá bom? Então, vamos lá. Na aula anterior, para quem não assistiu a aula anterior, nós vimos o conceito inicial sobre geração hidrelétrica. Qual é a sua importância no cenário elétrico? Nós vimos que por volta de uma boa fatia, digamos, desse bolo de geração, ela é feita hoje ainda com as hidrelétricas, né? Existem alguns países que as usinas hidrelétricas ainda predominam, por exemplo, o Canadá ainda trabalha muito com o sistema hidrelétrico, a China trabalha muito com o sistema hidrelétrico, e o nosso país trabalha ainda com matriz energética voltada para as hidrelétricas. Lógico, existem formas de geração de energia que estão crescendo bastante. Por exemplo, nós temos, além da termoelétrica, nós temos o setor eólico, que está crescendo bastante, né? Região litorânea, Trairi, Caraidiamontada, Rio Grande do Norte em peso, né? O último parque eólico que eu trabalhei foi em Macau, que fica no Rio Grande do Norte. Então está crescendo muito. Mesmo com todo esse crescimento, as hidrelétricas ainda predominam o nosso país, tá bom? Aí nós vimos as partes que constituem, quais são as partes constituintes de uma geração hidrelétrica, né? Nós vimos a barragem, nós vimos as partes das turbinas, casa de força, tá? Todas essas partes constituintes, o funcionamento de cada um e os tipos de turbinas aplicadas aos tipos de geração. Nós demos foco a 3 tipos de turbinas, que foi a turbina Pelton, que foi a turbina Francis e a turbina Kaplan, tá? Eu tenho outros tipos de turbina hélice, turbina bulbo, tá? Mas eu coloquei o foco para esses 3, que são os 3 maiores e os 3 mais utilizados. Hoje veremos algumas grandezas elétricas que são relacionadas com esse tipo de geração e seus componentes, tá? Quando a gente vai fazer o dimensionamento dos componentes, mais precisamente a parte de gerador e turbina, algumas particularidades elas são colocadas em centro, né? Quando a gente vai determinar a turbina, quando a gente vai determinar o gerador a ser utilizado, eu vou ter que levar, dentre outras informações, uma consideração bastante importante, que é a altura da queda de água. Quanto mais alto for a altura dessa queda de água, logicamente a água vai descer com maior força, vai fazer toda uma diferença, tá? E, no caso, a vazão de água passando pelas turbinas. Então, são 2 informações. A vazão, conforme eu tinha dito para vocês, é a quantidade ou volume, tá? Ou volume no caso de um fluido, que nesse caso é a água, que vai passar por uma determinada quantidade de tempo. Então, para a gente determinar a vazão, é uma razão, né? Razão entre a massa e o volume, é tanto que ela é dada em metros cúbicos por segundo. Então, continuando. Para você escolher uma turbina, só um instante, pessoal. Aqui. Pronto. Vamos lá. A escolha e o projeto de uma turbina é um ponto onde envolve a análise e estudo de fenômenos. Tudo que você for fazer com relação ao projeto, logicamente, tem que ser feito baseado em estudos, né? Por exemplo, no caso de um setor eólico, quando a pessoa vai determinar de instalar um parque eólico naquele local, leva por volta de 1 a 2 anos de estudo daquele terreno, daquele ambiente, até chegar ao ponto que aquele local
é um local apropriado, é um local adequado para se instalar um parque eólico. Da mesma forma, quando a gente vai fazer o projeto de uma turbina, vai envolver todo um critério de análise, né? Vai ser feita uma série de critérios de fenômenos relativamente complexos. Então, eu vou verificar o desempenho da água, vou verificar o turbilhonamento, a cavitação. Aí vamos lá. Essa cavitação e esse turbilhonamento, eu não vou entrar muito em questão agora não, mas são fenômenos, tá bom? São fenômenos que acontecem justamente disso. Essa parte de cavitação é chamado de fenômeno de vaporização de um líquido, tá? E essa parte de turbilhonamento é como se fosse um redemoinho, tá bom? De um fluido que no caso é um redemoinho de águas. Então são fenômenos que podem acontecer também no momento dessa queda d'água, tá? Principalmente levando em consideração as variáveis básicas do aproveitamento de um setor hidrelétrico, né? Então, nós vamos levar em consideração a altura de queda de água, nós vamos levar em consideração vazão, tá? Dentre outros dados para você fazer um dimensionamento de maneira correta. A conversão hidrelétrica, conforme eu tinha dito para vocês na aula passada, né? O processo de transformação de energia voltado para o setor hidrelétrico, ele começa pela energia cinética, que vai ser o movimento das águas, né? Eu vou ter uma barragem, que é como se fosse uma caixa d'água gigante. Eu vou ter essa quantidade de águas, e pela quantidade de águas vai passar por um conduto forçado. Na passagem desse conduto forçado, eu vou ter a transformação para energia mecânica, porque vai movimentar, né? Fazer a movimentação mecânica da turbina. A turbina, como está acoplada a um gerador, vai conseguir gerar alguma coisa. Então, primeiro começa pela energia cinética, passando pela energia mecânica e finalizando na parte de energia elétrica. Devido a algumas grandezas elétricas que são presentes no sistema, então, por exemplo, eu tenho a densidade de água, né? Para cada tipo de líquido, pessoal, existe uma densidade, tá bom? Eu tenho uma vazão, conforme já tinha dito, altura de queda d'água, aceleração de gravidade. Então, são várias grandezas que eu preciso colher. Essas informações precisam ser colhidas para que eu consiga determinar a turbina ideal, o gerador ideal, tá? O diâmetro ideal para ser utilizado no transporte dessa água, partindo da barragem, lá do montante até a jusante, que é a parte de baixo, né? Então, o que está antecedendo a turbina montante, passou da turbina, a gente chama de jusante, tá bom? Como todo sistema elétrico, digamos assim, todo sistema de carga, no caso da hidrelétrica também não vai ser diferente. Então, eu vou ter perdas de energia também. Lógico, a luta é para que ocorra a menor quantidade de perdas. Para quem já fez máquinas elétricas, né, ou comandos elétricos, em motores trifásicos, nós temos uma placa de identificação, e nessa placa de identificação, dentre tantas informações que contém naquela placazinha, tensão nominal, corrente nominal, índice de proteção, fator de potência, né? A corrente de bloqueio, potência. Então, dentre tantas informações, uma das informações que é mais importante chama-se rendimento. E o rendimento é a relação entre a potência útil e a potência total do sistema. Esse rendimento é dado em porcentagem e o Ministério de Minas e Energia baixou uma portaria, isso nos anos de 2000, por aí, 2005, se não me falha a memória, que obrigou os fabricantes a fabricarem motores trifásicos com rendimentos que ultrapassam os 80%. Antigamente, os motores giravam em torno de 60%, 70%. E essa questão do rendimento está ligado diretamente ao consumo de energia. Então, por exemplo, você pode ter um motor de 5 CV com um rendimento de 68% e você pode ter um motor também de 5 CV com um rendimento de 85%. Então, com certeza, os dois motores irão desempenhar o mesmo papel. Só que esse motor que está na casa dos 80% vai ter um rendimento mais significativo. E isso vai ser ligado diretamente ao consumo, tá? Eu já fiz trabalhos de consultoria elétrica e um dos pontos
que nós marcamos colado e que nós conseguimos resolver e reduzir a conta de luz foi justamente atacando nos motores. Ou seja, toda máquina apresenta perdas. Imagine que o rendimento, vamos colocar de um gerador, né? Um gerador voltado para um setor eólico, ou para um setor hidrelétrico, tanto faz. Toda a parte de geração é uma parte de energia transformada. O que acontece? Seja para o motor, no qual você vai ligar ele numa energia, o motor vai funcionar. Para o motor funcionar, ele precisa de energia elétrica, vai passar pelo motor e a consequência ou o resultado disso tudo é a ponta do eixo, no qual você vai colocar uma polia, vai colocar um sistema de acoplamento. A potência mecânica, que é o resultado, sempre é menor do que a potência elétrica que foi fornecida. No caso da potência elétrica, no caso do gerador, ele funciona da mesma maneira. Então, eu tenho outro tipo de energia que vai transformar em energia elétrica e eu vou ter sempre uma perda nesse processo. A luta da parte de engenharia, no momento de sua construção, é tentar reduzir ao máximo essa quantidade de perdas, tá bom? Voltada para esse âmbito aqui de geração hidrelétrica, eu tenho dois tipos de perdas. Eu tenho as perdas que nós chamamos de perdas hidráulicas, tá? A água tem que deixar a turbina com alguma velocidade e esta quantidade de energia cinética, ou seja, energia de movimento, não pode ser aproveitada pela turbina. Então, nesse momento, vai estar incluído alguma dessas perdas que eu tinha citado. Aquela parte de cavitação, a parte de turbilhonamento e assim por diante. E as perdas mecânicas, que são originadas por atrito nas partes móveis da turbina. Então, sempre, pessoal, eu nunca vou ter um aproveitamento 100% do maquinário de qualquer tipo de geração, qualquer que seja. Pode ser hidrelétrica, pode ser termoelétrica, pode ser eólica, nuclear. Sempre eu vou ter uma quantidade, por mínima que seja, de perdas de energia, no caso, tá? Com classificação a potência, tá? De usina hidrelétrica, nós temos, né, baseados pelo tamanho, ou seja, ela vai partir desde a microcentral hidrelétrica até a grande central. E para que você consiga definir o tipo de usina hidrelétrica, logicamente está atrelada à potência, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma potência menor ou igual a 0,1, no caso, partindo de potência, eu tenho microcentral. Quando eu tenho uma potência que vai entre 0,1 e 1, eu tenho mini central. Então, aqui são pequenas centrais hidrelétricas, tá? Já as hidrelétricas de escala comercial, ela já parte passando de 100. Então, nós podemos definir como grande central, potência instalada passando desse valor aqui. Então, a maioria das hidrelétricas, Tucuruí, Paulo Afonso, Sobradinho, Xingó, Boa Esperança, isso eu estou falando mais na parte de Nordeste, né? E partindo de Tucuruí, eu tenho Itaipu, uma quantidade gigantesca aí de usinas hidrelétricas. Essas que são em escala comercial, ela parte, em sua maioria, de grandes centrais hidrelétricas, tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia, essa questão do dimensionamento. Quem quiser bater um print ou quem quiser copiar, se quiser bater um print talvez seja até mais rápido, mas eu preciso que vocês peguem essas informações, que é o nosso exemplo que nós vamos focar na aula de hoje, tá? Diz o seguinte: em um aproveitamento hidrelétrico, o nível de montante, ou seja, o montante é a parte que está antecedendo a parte da turbina, ou seja, aquela parte lá do início, digamos, da queda d'água, do nível de montante, encontra-se na cota de 890 metros, e o de jusante, ou seja, que passou da turbina na parte de baixo, né, 750 metros. Sabendo-se que a vazão, ou seja, a vazão é a relação entre a massa e o volume, é de 60 metros cúbicos por segundo. Conforme eu tinha dito, como a vazão é a razão entre a parte do volume e o tempo, então eu tenho aqui, olha, 60 metros cúbicos, que é dado por volume, e o tempo que é dado em segundos, tá bom? O comprimento equivalente do encanamento de adução de 4,5 metros de diâmetro é de 1.000 metros. Então, o comprimento do encanamento, no caso, é de 1.000 metros. O rendimento da turbina, ou o rendimento tola da turbina, é de 0,92. Então, um rendimento relativamente satisfatório.
e do gerador ou alternador é de 0,94. Para essa questão, eu quero que você determine para mim as quedas e os trabalhos específicos bruto e disponível. Eu quero que você calcule para mim a potência bruta, a potência disponível no eixo e a potência elétrica. E, por fim, eu quero que você calcule os rendimentos do sistema de admissão e o rendimento total do aproveitamento. Para essa questão, eu tenho que entregar para vocês alguns dados, tá bom? Eu vou explicando no decorrer do nosso exercício, mas na questão eu tenho que colocar a adução com encanamento sendo de aço soldado ou de outro material. Esse símbolo, essa simbologia aqui, é uma letra grega chamada lambda, que vale, no caso, 115. Essa adução com encanamento, ou seja, a adução do material, conforme tem um valor, ele é um valor adimensional, e todo valor adimensional ele não acompanha a unidade. Então, nesse caso, lambda igual a 115, que é justamente a adução com encanamento de aço soldado, tá bom? Então, alguns dados eu tenho que entregar para vocês para que vocês consigam fazer, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e nós vamos fazer o passo a passo para que a gente consiga fazer essa questão. Lembrando que amanhã eu vou mandar para vocês. Qualquer coisa eu faço o seguinte, eu posso mandar no site e eu posso mandar no grupo do WhatsApp também para vocês, tá? O arquivo em PDF. Aí vocês têm até o final da disciplina para poder mandar para mim, tá bom? Vou dar aqui uns 3 minutinhos só para vocês copiarem essa questão e nós vamos fazer juntos essa atividade aqui, tá bom? Até o presente momento, alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá, esperar vocês copiarem, aí a gente vai fazer a resolução desse exercício. Pronto, pessoal, copiaram? Tem alguém ainda copiando? Tô copiando ainda. Beleza, tranquilo. Não, tranquilo, tranquilo. Só sinalizem para mim, tá? Quando concluir. Vai, Melange.
Thiago. Entregar hoje é o conteúdo. Ernest. Tem mais alguém copiando? Vocês analisam que essa questão ela é um pouco assim extensa, tá? O tamanho ele pode até assustar, mas você seguindo a sequência dá para você fazer sem nenhum problema, tá? Mesmo porque as avaliações serão em regime de atividade, né? Então você vai conseguir fazer sem nenhum problema, tá? Você seguindo a risca a sequência e as fórmulas, você consegue fazer sem nenhum problema, tá bom? Eu vou fazer a explicação inicial, só dando mais um tempinho aqui para vocês copiarem, porque a questão é um pouco grande realmente. Aí nós vamos fazer por ordens, tá bom? Começando pela queda d'água, os trabalhos brutos e disponíveis, aí vão partir para a parte de potência e a gente finaliza com a parte de rendimento. Então não é difícil aí não. Tem alguns amigos aí que tá perguntando com relação ao grupo do WhatsApp, né? Obrigado aí por ter adiantado aqui. Eu já ia mandar o endereço, já mandou. O Daniel mandou. É importante que vocês entrem, tá bom, nesse grupo, para ficar uma coisa mais centralizada. Então eu fico passando as informações para vocês, certo? A aula passada, que foi na segunda-feira, que foi o nosso segundo encontro, tanto o arquivo em PDF quanto a live, tá bom? Elas estão já disponíveis para vocês. Então vocês acessem lá o site do CEPEP. Eu acredito que eu acho que eu mandei o link para vocês ontem, porque é muita turma, mas eu acho que eu mandei para vocês o link. E esse link eu vou ficar alimentando com a playlist, por exemplo, essa aula de hoje, eu vou fazer o sistema de adição da mesma forma, assim como eu faço com todas. Então, por exemplo, terminou a aula, eu faço a edição, faço os cortes, eu tiro a parte que realmente nos interessa e o alimento lá no YouTube. Então, fica mais simples, tem como você baixar caso você queira, né? Se você quiser baixar o vídeo lá do YouTube, em um... Pronto, deixa eu ver. Vitor, a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, viu? Tá bom? Com relação à nossa presença, né? Da mesma forma que eu falei para vocês, né? Quando a nossa live estiver terminando, eu peço para que vocês coloquem os seus nomes no chat, tá bom?
E a gente vai alimentando aqui no meu sistema, eu passo a informação todo dia para a Jéssica, no caso. Bom, nesse caso, alguns dados que são emitidos para mim, como o nível de montante encontra-se na cota de 890 e a jusante de 750. Então, já são dois dados que já são emitidos na questão. Outra é a vazão, no caso a vazão aqui está em metros cúbicos por segundo. Eu tenho o comprimento de 1.000 metros, tá bom? Não vamos confundir, que uma parte da questão diz o seguinte: o comprimento equivalente do encanamento de adução de 4,5, o comprimento é 1.000 metros, tá? E a adução desse comprimento é de 4,5 metros. O rendimento da turbina 0,92 e do gerador 0,94. Então aqui... Oi? Do cálculo é sempre dado em metros, né? Perdão, não escutei. Na fórmula do cálculo é sempre dado em metros? Sempre dado em metros? Não, dependendo das questões, porque para essa questão, como eu vou pedir a queda, logicamente, é em metros, né? Aí eu vou ter trabalho bruto disponível, já vou ter potência já vai ser dado para a parte de watts ou kilowatts. Aí eu vou ter o rendimento, que eu vou fazer o rendimento para porcentagem. Eu vou fazer aqui a sequência bem direitinho para vocês, para a gente conseguir fazer o cálculo. Oi? O que eu me refiro mais é se por acaso a questão vier com vários tipos de medidas. Não. Metro, centímetro. Eu entendi. Quem foi que perguntou? Quem foi que perguntou? Daniel, caso tenha, eu não quero fazer isso, eu estou entendendo. Por exemplo, quilograma por não sei o quê. Essa questão de transformação, de passar de metro para quilômetro, essas coisas, eu não pretendo fazer. Eu quero deixar praticamente um copiou colou dessa questão. Mas caso tenha, eu vou passar para vocês o procedimento para fazer a transformação, viu? Eu quero deixar mais ou menos no mesmo nível, justamente para dificultar menos, digamos assim, tá? Eu quero deixar o mais tranquilo, o mais simples possível, porque é para não ter dúvida nenhuma. Aí vamos lá, qual o procedimento que a gente vai fazer? Eu vou adotar aqui para vocês uma sequência para que a gente consiga desenrolar essas questões. Sempre procure, pessoal, deixar marcado esses valores assim, né, e colocar assim de lado como dados, porque isso vai facilitar e muito na resolução da questão. Para você não ficar toda vez tendo que ler um texto todo, para que consiga entender quais são os dados que você vai precisar para colocar na forma. Então, por exemplo, montante, você coloca 890 metros, jusante, 750 metros, vazão, 60 metros cúbicos por segundo. Então, essas informações você colocando de lado, vai ficar mais fácil para que você consiga desenrolar todo o processo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, com relação da queda bruta, né? Esse H vai vir de altura, então ele vai partir da montante, que está antecedendo a parte da turbina, e a jusante. Então, você vai pegar, para encontrar a queda bruta, você vai pegar a montante e vai fazer a diferença com a jusante. Sendo assim, conforme a questão entregou para vocês, eu tenho um montante de 890 metros e eu tenho a jusante de 750 metros. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. Olha, montante 890 e a jusante 750 metros. Tá? Fazendo essa diferença, 890 menos 750, eu encontrei na fórmula uma altura de 140 metros. Então, 890, que parte lá da montante, menos os 750 metros, eu tenho 140 metros, tá bom? De altura, no caso da queda bruta. Tá bom? Então, essa primeira parte é a primeira parte que vocês irão copiar. Então, H, 890 montante, menos 750 jusante, resultado 140 metros. Então, já consegui o primeiro dado. Então, o primeiro passo, no caso, você vai calcular essa altura, que é o que você acabou de fazer. Fiz o cálculo da queda bruta, fazendo a diferença da montante com a jusante, e eu tive 140 metros. Esse é um dos pontos principais que eu preciso para começar a realizar esse dimensionamento. Tá bom? O que é jusante? Jusante vamos lá, montante está antecedendo a turbina. Digamos que, de uma maneira mais simples, eu tenho aqui uma cachoeira.
A montante se encontra lá na parte superior, do começo da queda d'água. A jusante é a direção que ela vai passando da turbina em direção ao rio. Então, montante é o começo da queda d'água e a jusante é o final. Certo? A junção é como se já fosse a queda d'água, né? É como se já fosse a queda d'água. Na parte técnica de hidrelétrica, a gente costuma falar de jusante quando passa depois da turbina. Então, é a diferença do começo, que é a montante lá de cima, com a jusante, que é a parte de baixo. Tá bom? Entendi, assim, mais ou menos entendi. É o que sai depois da turbina, né? Eu falei de uma maneira assim mais simples possível, assim, para ficar mais fácil o entendimento. Eu posso mudar, pessoal? Pode. Quando a gente fala montante e jusante, quem foi que perguntou, hein? Daniel. Daniel, quando a gente fala em montante e jusante, a gente costuma dizer que montante e jusante é referência, tá? Referencial, digamos assim, né? Vai muito da visão de quem está observando, mas, por exemplo, a direção de um ponto mais baixo para o mais alto, a gente chama de montante. Então, é a direção contrária do fluxo natural da água. A jusante já é o fluxo normal. Que a jusante é, conforme eu falei, ela descendo, passando depois da turbina. Tá bom? Uhum. Entendi. Então, vamos lá. Fiz a altura, fiz o cálculo da altura. Esse já foi um dos passos que eu realizei. Então, Professor, pronto. Oi. essa queda bruta aí seria a chegada lá onde, vamos dizer, onde o topo, né, da queda, onde começa até a turbina, né, essa queda bruta aí. Até chegar ao início da turbina. Entendi. Tá bom? Porque justamente eu vou precisar dessa base para saber qual é a força que ela vai passar pela tubulação. A gente fala antes da turbina, a gente fala chegando à turbina, mas eu tenho ainda a tubulação, né? Que é o conduto forçado. Que vai ser o conduto forçado que vai fazer o direcionamento da água para a turbina. Uma vez que eu fiz essa altura de queda bruta, pronto. A primeira coisa que eu fiz foi essa diferença. Oi? Professor, Diga lá. Eu ainda não consegui entender, pelo menos graficamente, como é que é. Montante e jusante seria tipo a distância no eixo X ou no eixo Y? Ou não tem nada a ver? Você partindo pro lado da matemática, seria mais ou menos isso, né? Então, vamos entender que eu tenho uma cachoeira, né? Eu tenho uma Não tem cachoeira. nenhuma figura ou um exemplo específico para a gente ver melhor, visualizar melhor, não? Tem, eu só não tenho como te mostrar agora. Tem como espelhar na tela, não? Não, tenho não. Faz o seguinte, vamos fazer esse cálculo. Quem foi que perguntou? Francisco. Francisco, deixa a gente fazer essa conclusão dessa parte aqui. Quando cair a conexão, eu vou puxar uma figura para cá, para a gente não ficar misturando foco. Aí eu faço a amostragem para ti, tá? Certo. Tá bom? Eu já anotei aqui. Se preocupe não, quando cair a conexão, aí eu procuro aqui a figura, eu puxo a figura e a gente dá uma olhadinha. Tá bom? Fica até mais bacana também para alguns que talvez não entenderam também. Então, pronto. Eu fiz o cálculo dessa altura, que foi de 890 menos 750. Próximo passo. O segundo passo, no caso, vai ser a perda nos condutos. A vazão que eu tenho, e vocês já copiaram, é de 60 metros cúbicos por segundo. Tá? Eu já tenho esse valor na questão. E eu vou calcular as perdas nos condutos pela seguinte equação. Então, aqui é uma equação fixa, tá bom? As perdas nos condutos vai ser de 10,643, ou 10,643, vezes a vazão, e a vazão já está aqui, dividida por lambda, que esse lambda é o valorzinho que eu já tinha entregado na questão. Veja que lá no começo eu entreguei o valor de 115. Eu preciso entregar para vocês esse valor, tá? Que vai depender muito do material a quem vai ser composto. Elevado a 1,85 vezes a questão do diâmetro, elevado a menos 4,87 vezes o comprimento. Então, não se preocupe não, que eu vou fazer com vocês o cálculo aqui. Eu só quero que vocês copiem aqui essa fórmula, porque nós vamos precisar, no lugar da vazão, colocar esse valor, 60. No lugar do lambda, eu colocar o valor que eu entreguei na questão, entregar essa parte do diâmetro, essa parte aqui do comprimento. Então, essa fórmula, ela vai ser uma fórmula fixa, tá bom?
O que vai mudar, provavelmente, vai ser vazão, dependendo da questão. Provavelmente, também a questão da adução, que pode ser que mude, e os outros demais dados. Mas esse expoente, menos 4,87, que é da fórmula, elevado aqui parte de 1,85 e o 10,643, eles são valores fixos. Então, não se preocupe que esses valores não irão ser modificados. Essa é a fórmula básica para você encontrar as perdas nos condutos. Tá bom? Então, nós vamos pegar esse valor de 10,643. Vamos multiplicar, né, por esse valor. E vamos ver quanto é que vai dar o resultado. Só 2 minutinhos para vocês copiarem essa forma. Vamos procurar fazer na sequência, que é justamente para facilitar mais. Professor, Opa, diga lá. na fórmula esse D e esse L aí é o quê? É o diâmetro e o comprimento. Certo. Eu vou explicando no decorrer do cálculo. Uma vez que vocês copiaram essa fórmula, então nós vamos partir para um outro ponto, que é substituir, né? No lugar da vazão, colocar os valores respectivos, no lugar de lambda, no lugar de vazão, tá? E através daqueles dados, é por isso que eu digo, o que facilita a vida da gente é justamente pegar esses valores, né? Pegar esses valores que já tem na questão, como eu já tenho todos de lado, só pegando e colocando na questão, colocando na fórmula. Se você não fizer isso, você vai perder muito tempo tendo que ler toda a questão, até chegar a entender qual a parte da vazão, qual é o valor, qual a parte da jusante, qual a parte da montante, qual a parte de rendimento do alternador, parte do rendimento da turbina, tá bom? Então, toda questão que a gente for fazer, isso é para tudo. Vai fazer um cálculo, pega esses valores e coloca de lado. Já facilita bastante. Aí vamos lá. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Aqui a fórmula, tá bom? Eu tenho a vazão, eu tenho o coeficiente de encanamento do cano, que eu já entreguei lá na questão no início. Eu já tenho o diâmetro de encanação de adução, que também a questão entregou. E eu tenho o comprimento de encanamento, tá bom? Essas informações, elas estão juntas, tá bom? Na questão lá. Então, vamos lá. Substituindo. 10,643 vezes, aí eu abri o parêntese, coloquei 60, que é a vazão, dividido por lambda, que é o coeficiente já dado, tá bom? De 115, fecha parêntese. Aí o elevado, tem na calculadora, eu vou mostrar para vocês, é como se fosse um acento circunflexo, chapeuzinho, que na calculadora científica representa o elevado. Depois que você colocou esse 1,85, na calculadora pense que ninguém vai utilizar a vírgula, tá bom? Calculadora científica tem a vírgula, tem um botãozinho com a vírgula, mas você não vai utilizar. A calculadora entende, nesse caso, como ponto. Então, vai ser 1,85 vezes 4,5, e esse 4,5 está lá na questão, tá bom? Que é justamente o diâmetro do encanamento de adução. E eu tenho o 1.000, que no caso são 1.000 metros, né, de comprimento do encanamento de adução. Feito esse cálculo, você encontrou um valor de 2,1 metros. Você tem calculadora científica? Tente fazer. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e tentar fazer aí. E eu vou colocar a calculadora na tela e vou mostrar para vocês o passo a passo para a gente fazer esse cálculo. A gente só tem que se atentar para um seguinte detalhe.
quando a gente vai fazer esse cálculo, como eu estou realizando multiplicação, divisão, essas coisas, para não ficar misturado e ficar mais compreensível para vocês, então vocês têm que trabalhar com parêntese, tá bom? Então vocês fazem a abertura do parêntese depois do vezes. Uma vez que você colocou 10 pontos, aqui é vírgula, mas na calculadora você vai colocar ponto. 10.643 vezes, aí você abre o parêntese, coloca 60 dividido por 115, fecha parêntese e coloca o elevado, que aqui no caso é o expoente desse valor. Tá ok? O professor vai fazer na calculadora do senhor para ilustrar? Na hora eu vou ter que fazer, eu preciso fazer, que é justamente para ajudar aquele que, né? Aquele que teve uma dificuldade. Sempre eu vou fazer assim, toda a parte de cálculo, eu vou puxar a calculadora para a tela e vou fazer o passo a passo. Eu só quero que vocês, para essas partes específicas, não precisa vocês copiarem o que é vazão, isso aqui é coeficiente, não. Só quero que você copie a forma, tá? Que como eu vou entregar essa aula para vocês, então para a gente não perder tempo tendo que copiar essa parte aqui, então a gente vai partir só para o cálculo. Consegui, professor, deu o mesmo valor aí. Deu certo? Pronto, pois eu vou fazer aqui, vou puxar a calculadora. Deixa eu só, vou ligar a calculadora aqui. E nós vamos fazer o procedimento. Sim, outra coisa, eu acho que eu tenho um pacote, é bem levezinho, um pacote com essas calculadoras para computador, esse programa. Eu vou dar uma olhadinha, qualquer coisa eu mando para o grupo de vocês, tá? Ele é maneiro e que para quem tem computador é beleza, porque já tem um formato da calculadora, já fica show de bola para realizar esse cálculo. Eu posso fazer na calculadora, pessoal? Pode. Pronto. Pode. Então vamos lá. Na calculadora, vocês devem estar visualizando a calculadora aí. Se vocês copiarem, então vamos analisar aqui como é que vai ser a sequência. Então, primeiro, vamos começar com 10.643 vezes. Aí você abriu parêntese e colocou dentro do parêntese a vazão, que é de 60. Você dividiu pela adução, né? Que já foi dado na questão também de 115. Você fechou o parênteses. Pronto. Uma vez que você fez esse procedimento, você vai ter que elevar a 1,85. Aí veja que eu tenho esse chapeuzinho que ele representa o expoente. Você vai apertar ele, vai aparecer esse chapeuzinho que está dizendo que esse valor está sendo elevado a 1,85 vezes 4,5. Aí, de novo, elevado. Veja que o expoente ele está negativo. Está elevado a menos 4,87. Então, você vai apertar o botão menos e vai digitar 4,87 multiplicado por 1000. E você teve como resultado 2,1 ou 2,10 metros. Tá bom? Então, a sequência... Professor, Oi, pode dizer. só um momento. Fica à vontade. Na minha tem um elevado a x. É a mesma coisa, é? Ou não? Eu acredito que seja. A maioria das calculadoras tem essa configuração, só que existe alguns modelos que tem uma configuração diferente. Então, por exemplo, esse que é elevado a x, eu acredito que faça a mesma função desse chapeuzinho. Tente fazer com ele. Aí no caso você vai apertar ele, né, e vai colocar o expoente, que no caso é 1,85 e o menos 4,87. Eu vou fazer aqui só mais uma vez para a gente ver o procedimento. Aí vamos lá, de novo. 10.643 vezes, aí eu abri o parêntese, coloquei a vazão, 60, dividi por 115, fechei meu parêntese. Aí elevei esse valor para 1,85, tá bom? Vezes
4,5 elevado a menos 4,87 vezes 1.000, tá? Não coloque 1,000 porque ele vai entender sendo 1, tá bom? Então fica sendo assim, vezes 1.000, finalizando eu tenho como resultado 2. Aí tem uma porrada de números aí depois da casa decimal, não precisa você ter essa dor de cabeça não. Coloque 2 casinhas depois da vírgula, não é obrigado você arredondar, se quiser deixar do mesmo valor, você deixa. Então fica 2,1 ou 2,10, no caso metros. Tá bom? Vou voltar para a tela aqui. Tá tranquilo? Então, Show. pronto. Eu vou ficar sempre fazendo assim, colocando a calculadora, porque fica até bacana, tendo em vista que calculadora o que tem de função não é brincadeira. Então, ao mesmo tempo que a gente aprende aqui a fazer esse cálculo, eu ensino para vocês aqui a manusear aqui algumas funções da calculadora científica. Tá bom? Professor, Oi. ali no 10,643 tem uma multiplicação ali, né? Entre o meio do parênteses. Isso, é multiplicação. Geralmente, quando a gente tem um valor e depois tem um parênteses, é porque você não é obrigado a colocar o X ou colocar o asterisco ou colocar o ponto representando que seja vezes, tá? Na matemática, quando a gente pega um número e depois desse número a gente abre um parênteses, então dá a entender que eu estou multiplicando esse valor que está antecedendo ao outro, tá? Então sempre é assim. Eu tive que colocar, porque se não deu o resultado certo, não. Não entendi, amigo. Oi? Não entendi, fala de novo. Eu tive que colocar a multiplicação, porque o cálculo estava dando errado. Aí. Não, mas tem que colocar mesmo. É o que eu mostrei. Depois desse número, você tem que colocar o vezes. Eu estou falando assim, por representação de papel, não é obrigado você colocar um ponto aqui, não. Tá? Então, sempre esse valor vezes o valor que está dentro do parênteses, eu elevo esse valor e dou prosseguimento aos demais cálculos. Tá bom? Então, na escrita, você não tem necessidade de colocar. Tá bom? Beleza, então pronto. Eu já fiz o cálculo da altura, que foi a queda bruta. Eu já fiz o cálculo da perda nos condutos. Então, esses valores eu estou colhendo, porque eu vou precisar, uma hora ou outra, de um desses valores, ou talvez de todos eles, para que eu consiga seguir adiante aí com os demais passos. Então, pronto. Fiz o cálculo da altura. Depois, eu fiz o cálculo da perda nos condutos. E o próximo procedimento vai ser o trabalho específico. No caso, o bruto e o trabalho específico disponível. Então, vamos lá para o próximo passo. O próximo passo, você vai fazer o cálculo do trabalho específico. Eu vou fazer o cálculo do trabalho bruto e vou fazer o cálculo do trabalho disponível. Tá bom? Nesse caso, o trabalho bruto vai ser dado pela letra maiúscula Y, tá? E para que você encontre esse trabalho bruto, você vai ter que pegar a aceleração da gravidade e vai multiplicar essa aceleração da gravidade pela queda bruta. Lembrando que a queda bruta você já encontrou nos cálculos anteriores que vocês já fizeram, tá bom? Tranquilo? Só esperar que vocês copiem essas duas formas. Então eu vou explicar o procedimento. Mas primeiro, Professor, queda bruta é 40? 140. Nós já fizemos, né? Fizemos a diferença do montante e jusante. Então, olha aqui. Então, eu tenho aqui a aceleração da gravidade vezes a queda bruta, eu encontro o trabalho bruto. O disponível, que é dado por YD, vai ser justamente a aceleração da gravidade vezes a diferença entre a queda bruta, que nós já calculamos, tá? E a perda nos condutos, que é de 2,1. Eu só quero que vocês calculem aqui, coloquem aqui essas fórmulas, tá bom? Do trabalho bruto e do trabalho disponível. Então, o trabalho disponível vai ser G vezes a queda bruta, que no caso é H, menos o HP. Tá bom? Copiem essa fórmula, eu vou fazer na calculadora e vou explicar os pontos, né? Os pontos de cada uma dessas equações aqui.
Ei, professor, Ouvindo. o senhor botou entre parênteses aí, 140 menos 2,1. Em primeiro, a subtração ou primeira multiplicação na ordem da matemática? Tanto faz. Contanto que você deixe essa subtração dentro do parênteses. Certo? Porque na matemática nós temos a hierarquia. Você deixando, tanto faz você colocar 140 menos 2,1 vezes 9,81, quanto o contrário. Com a diferença que esse 140 menos 2,1 tem que obrigatoriamente estar dentro do parênteses. Ah, tá certo. Mas colocando desse jeito aí na calculadora, a calculadora já dá direto. Mas algumas calculadoras não dão. Por isso que eu sempre recomendo que a gente coloque o parêntese. Tá? Não, tô dizendo desse jeito que o senhor desenhou aí. Oi? Tô falando desse jeito que o senhor escreveu aí. Não, pois é o que eu estou dizendo. Tem que estar dentro do parênteses realmente. Sempre a gente deixa essa parte de operação. Multiplicação e divisão, não tem problema. Mas multiplicação e subtração, multiplicação e soma, divisão e subtração, então elas não se combinam, porque ela tem uma hierarquia a ser obedecida. Então, por isso que, como eu estou fazendo uma diferença misturada com produto, então eu tenho que colocar sempre esse procedimento. Só arredondou esse finalzinho aí, não foi? Que dá 7,9. Foi isso, está arredondado isso. Vou até fazer na calculadora aqui, deixa eu ver aqui. O de cima eu deixei no mesmo valor. Não, de cima deu O de baixo dá 7,99. Deu 1.352,799, alguma coisa, não é isso? É. Pronto, aí é por isso que eu só fiz arredondar. Mas vocês não são obrigados a fazer esse arredondamento, não. Vocês podem deixar duas casas, a gente pode deixar um critério único de colocar duas casas depois da vírgula, sem precisar arredondar. Aí fica até mais fácil, mais simples para a gente conseguir fazer esse cálculo e até para mim corrigir também fica mais tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. A aceleração da gravidade, né? Esse valor de 9,81, aceleração da gravidade aí já é um valor fixo também, tá bom? Quando a gente faz um trabalho voltado para a questão de fluidos, como água, sobre hidrelétrica, eu tenho uma aceleração de gravidade com valor fixo de 9,81. Esse 140 foi a queda bruta disponível que vocês fizeram o cálculo lá no início, né? Lembra que no início eu peguei 890, que era montante, eu fiz a diferença, ou seja, eu fiz a subtração por 750, eu adquiri o valor de 140. Então, eu precisei daquele cálculo para conseguir realizar o cálculo aqui, só desligar aqui, do trabalho específico bruto, tá? Então, o primeiro passo que eu fiz foi do trabalho bruto. Para fazer o trabalho disponível, eu precisei da queda bruta, que vocês calcularam, e precisei da perda nos condutos, que vocês também calcularam, que é de 2,1 metros. Então, vamos lá. 9,81, que já é o valor da aceleração da gravidade, gravem esse valor, tá bom? Aceleração da gravidade 9,81, eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Não vem ao caso eu falar isso agora, não. E eu tenho esses valores que vocês calcularam e vocês encontraram o resultado. Então, eu tenho 9,81 vezes, você abre o parênteses, coloca 140 menos 2,1 e você encontrou esse valor de 1.352,8 joules por quilograma. Tá? Eu vou pegar a calculadora de novo aqui e vou fazer junto com vocês. Como é que você vai fazer esse cálculo? O outro não tem o que fazer, né? É só o produto. 9,81 vezes 140. Já foi. Então, pronto. 1.373,4 joules por quilograma. Para fazer o cálculo do trabalho específico disponível, você vai pegar 9,81, você vai multiplicar, abre o parênteses, 140 menos 2,1, fecha o parênteses e aperta igual.
1.352.799. Aí você ou deixa aqui 8, viu? Ou deixa 0,79 sem problema. Então, no momento da avaliação, quando a gente for fazer o trabalho, eu só vou pedir para que vocês deixem como padrão 2 casas depois da vírgula, sem precisar arredondar, tá? Então, no caso seria 1.352.79. Já foi. Tá bom? Então, fica padrão, a gente deixa padrão e dá certo para todo mundo. Então, pronto. Então, vamos lá para os passos. Primeira coisa que vocês fizeram, eu vou ficar sempre repetindo, que é para ficar mais fácil para você conseguir assimilar. Primeiro, você calculou a altura, que foi a diferente, né, de montante jusante. Você fez o cálculo da perda nos condutos. Você fez agora o cálculo do trabalho específico bruto e o trabalho específico disponível. Pronto. O próximo passo que eu vou fazer agora é os cálculos da potência. Tá bom? Posso mudar o slide? Pode. Show de bola. Então, vamos lá. Próximo passo, vamos lá, potência bruta. A potência bruta, para que você consiga realizar esse cálculo, eu vou precisar das seguintes informações. Para você calcular a potência bruta, você vai ter que calcular, primeiro, a massa específica da água. Lembrando que a massa específica da água já tem um valor fixo, tá bom? É 1.000 kg por metro cúbico. A questão não deu, tá? Mas você já deixa anotado. Como a gente vai trabalhar, obviamente, com água, tá? Eu não vou trabalhar com nenhum outro tipo de fluido, então esse valor vai ser um valor fixo. Então, a massa específica da água, que é dado por essa letra grega ρ, tá bom? Ela é de 1.000 kg por metro cúbico. Por quê? Porque ela é massa, tá bom? É massa dividido por volume. Para que a gente consiga calcular a massa específica da água, ela é a razão entre a massa e o volume, tá bom? Como é a água, então a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Vezes a vazão, e a vazão também a questão já entregou, que é de 60 metros cúbicos por segundo. E eu tenho, no caso, o trabalho bruto que vocês acabaram de calcular. Vocês fizeram o trabalho bruto, né? Trabalho específico bruto e o disponível. No caso, nós vamos trabalhar mediante o trabalho específico bruto, que foi de 1.373,4. Tá bom? Então, a fórmula para você encontrar a potência bruta, tá? Vai ser justamente ρ vezes Q vezes Y. Ou massa específica vezes vazão vezes trabalho bruto. Você pegando esses valores, olha, não sou obrigado, pessoal, na questão, colocar quilograma por metro cúbico, metro cúbico por segundo. Por que eu coloquei? Só para a gente entender como é que ele vai dar o resultado, tá? Mas no trabalho, no questionário, na prova, você, no caso, ia colocar o quê? 1.000 vezes 60 vezes 1.373,4. Só isso. Tá bom? Só ia colocar esses 3 valores. Eu vou colocar eu coloquei com a unidade só para a gente tentar mais ou menos entender como é que fica com relação ao resultado. Então, nesse caso, vamos lá. Eu tenho a massa específica da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico, vezes a vazão, que é de 60 metros cúbicos por segundo, tá bom? Vezes 1.373,4 joule por quilograma. Aí vamos lá. Como é que você vai fazer esse cálculo? Na matemática, você pode cancelar quilograma por quilograma, você pode cancelar metro cúbico por metro cúbico, e sobrou apenas, no caso, joule por segundo. E na física nós vimos que a potência ativa, né, que é dada em watts, vai ser justamente a razão ou a divisão de joule por segundo. Ou seja, é a quantidade de energia por unidade de tempo. A quantidade de energia por unidade de tempo, nós temos como potência ativa, que é dada em watts, tá? Então, fazendo esse cálculo, você multiplicando 1.000 por 60 por 1.373,4, você vai ter como valor 82.404.000 watts.
O que foi que eu fiz? Eu transformei esse valor para quilowatts. Vamos ver na calculadora se dá para fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui. Apareceu a calculadora? Apareceu. Mas a calculadora junto com a fórmula, foi? Foi. Uhum. Pronto, beleza. Então, melhor ainda que dá para vocês acompanharem das duas formas. Então, vamos lá. Vou calcular 1000 vezes 60, que no caso é a vazão, vezes 1.373,4 igual. Veja que o resultado deu 82.404.000 watts. Para que eu não trabalhe com esse valor tão extenso, né, porque é muito complicado, a gente passa ele para um múltiplo. Então, depois de watts, eu posso trabalhar com quilowatts. Depois de quilowatts, eu posso trabalhar com megawatts. Depois de megawatts, eu posso trabalhar com gigawatts. A ideia de você trabalhar com um múltiplo ou com um submúltiplo é simplesmente facilitar a leitura. Mas o valor vai permanecer o mesmo. É a mesma coisa que 1 quilograma e 1000 gramas. Vai dar a mesma coisa, tá? Então, para que eu consiga passar esse valor para quilowatts, eu pego esse valor e divido por 1000, tá? Dividindo por 1000, você tem 82.404, agora, quilowatts. Tá beleza? Ok. Até então, pessoal, tranquilo, né? Então, e calculamos agora a potência bruta. O próximo procedimento é calcular a potência disponível, tá? A potência disponível, que é dado como PD, vai ser esse ρ, e esse ρ eu já passei para vocês na parte anterior, que já tem como valor fixo, tá bom? Vai ser 1000, no caso, porque o fluido que nós estamos trabalhando é água, então a massa específica da água ela tem como valor fixo 1000 quilogramas por metro cúbico. A vazão eu já tenho disponível, né? Já tenho pronta. E veja aqui, olha, que o trabalho disponível, né? O trabalho específico disponível que você pegou lá na questão anterior, você vai precisar para fazer o cálculo da potência disponível. Então, nesse caso, vai ser 1000 multiplicado por 60, que no caso é vazão, multiplicado por 1.352,8 ou 0,8. Na calculadora científica, você vai colocar 1.352,8. Realizando esse procedimento de 1000 vezes 60 vezes 1.352,8, você tem como resultado 81, no caso 81 milhões 168 mil. Para que os dados fiquem tudo num múltiplo só, eu peguei esse valor e dividi também por 1000 para ficar com 81.168 quilowatts, tá? Então, a primeira potência disponível foi a parte da massa específica da água, vezes a vazão, tá bom? Vezes a vazão, vezes o trabalho específico disponível. Então, essa é a potência disponível. Ok? A potência bruta que você fez, aí você fez o cálculo, no caso foi da massa específica da água, multiplicou pela vazão e multiplicou pelo trabalho bruto ou trabalho específico bruto. Agora que você fez a potência disponível, o próximo ponto vai ser a potência do eixo. Eu posso mudar o slide? Pode. Então, pronto. Eu estou fazendo parte por parte, tá? Pode. Que é justamente para a gente conseguir fazer tudo padrão e não ter nenhuma dificuldade. Só que, lógico, pode acontecer de ter alguma dificuldade no andamento do processo, mas qualquer coisa você pode recorrer a mim. Próximo ponto vai ser a potência no eixo, tá? A potência no eixo vai ser... Aqui é para tá pequeno também, tá, pessoal? Foi só um errozinho. Potência disponível vezes o rendimento, tá? O rendimento da turbina. Então, para que eu encontre a potência do eixo,
eu vou pegar a potência disponível e vou multiplicar pelo rendimento da turbina. Essa é a fórmula. A potência disponível, você calculou. Se você anotou aí, o valor da potência disponível está, se eu não me engano, 81.168. E o rendimento lá na questão, lá no início da questão, o rendimento é de 0,92. Esse rendimento é um rendimento, de certa forma, satisfatório. Tá? Os rendimentos partindo da turbina, ele tem que ser maior do que 0,90. Tá? Quanto maior o rendimento, melhor o trabalho. E... Professor, Oi. não foi 81 mil. Foi da potência disponível que nós já calculamos. Deixa eu voltar aqui. Aqui, olha. Acabamos de fazer. Ah, certo, certo. Então, veja que eu estou pegando uns valores que eu já encontrei para poder incluir na forma. A potência do eixo vai ser essa potência disponível, de 81.168, vezes o rendimento dessa turbina, de 0,92, que esse valor ele se encontra lá no começo da questão. Foram dois rendimentos a ser dados. Foi o rendimento da turbina, 0,92, e o rendimento do gerador ou do alternador, que foi de 0,94. Tá bom? Então, partindo para o ponto, você calculou do mesmo jeito, pessoal. Olha, 81.168 vezes 0,92, eu tenho 74.674.000,56. Se você dividir isso por 1.000, você vai ter 74.674.56. Eu arredondei aqui na questão, mas você não é obrigado a fazer isso, não. No questionário, você pode colocar simplesmente 74.674. Já foi. Tá? Não precisa se preocupar com relação a isso, não. Então, eu já tenho a potência bruta, eu já tenho a potência disponível e eu já tenho a potência no eixo. Finalizando essa parte de potência, eu tenho, no caso aqui, eu tenho uma potência elétrica. Tá? A potência elétrica, no caso, vai ser a potência do eixo. E essa potência do eixo vai ser multiplicada pelo rendimento do gerador. Ou rendimento do alternador, que é a mesma coisa. Fazendo esse cálculo, a potência do eixo que vocês fizeram, vocês adquiriram o valor de 74.675, que não foi, no caso foi quilowatts. Essa potência no eixo de 74.675, vou até voltar, ó, 74.675, você vai multiplicar pelo rendimento do gerador, ou rendimento do alternador, de 0,94, e você adquiriu a potência elétrica de 70.195 kW. Veja que a menor potência a ser encontrada, a potência elétrica, porque o rendimento ele vai interferir nisso. É tanto que quanto maior for o rendimento, melhor vai ser o aproveitamento elétrico. Tá bom? Então, hoje praticamente podemos dizer com certeza que todos os geradores, todos os alternadores que são utilizados nesse âmbito de geração hidrelétrica, eles partem de mais de 90% de rendimento. Tá bom? Então, copiem, por gentileza. Ei, professor, sou eu de novo, o cara lá da calculadora. Deu certo, viu? E deu certo aquele negócio do X elevado a Y? Deu. Obrigado aí a galera aí que ajudaram. Não, tá show de bola. Mas é isso mesmo. Tem calculadora que tem a definição de configuração diferente. A maioria das calculadoras, a calculadora que eu coloquei aqui na tela, pelo menos a maioria das calculadoras científicas, elas são voltadas para aquele formato. Só que eu já me deparei com vários alunos com calculadoras com configurações diferentes. Então, tem a função? Tem. Só que está descrito de forma diferente. No lugar daquele chapeuzinho, ele tem justamente esse X com expoente elevado a Y. Então, vamos lá, repetindo. Eu fiz o cálculo da altura, eu fiz o cálculo da perda nos condutos, eu fiz o cálculo do trabalho específico bruto e do trabalho específico disponível,
tá? Que é o Y e o YD. Eu fiz o cálculo das potências, comecei pela bruta, fiz o trabalho da potência bruta. Fiz o cálculo da potência disponível. Depois eu fiz o cálculo da potência no eixo. E por fim agora, com relação à potência, eu fiz o cálculo da potência elétrica. Então, já finalizei essa definição. Pronto. Próximo passo, que no caso vai ser o último passo, vai ser o cálculo do rendimento. Tanto o rendimento do sistema de admissão, quanto o rendimento total do circuito. Tá certo? Então vamos lá para o procedimento para a gente encontrar o rendimento dessas duas modalidades, que no caso é o sistema de admissão e no caso o rendimento total. Para que você encontre do sistema de admissão o rendimento, aqui é uma letra grega, tá bom? Eta. Rendimento de admissão vai ser o 140, que é a altura, tá? Você encontrou lá no começo, menos a perda nos condutos, que você também calculou em seguida, dividido pela altura. Fazendo esse cálculo, então você vai fazer 140, que foi a diferença lá da montante jusante, menos 2,1, que é a perda nos condutos, dividido por 140 mais uma vez, que é a altura. Aí você pode fazer compassado, sem nenhum problema. Você subtrai, né, faz a diferença de 140 menos 2,1. Você adquiriu um valor de 137,9. Com esse valor você dividiu, no caso pela altura, da diferença lá, aí dá 0,985. Esse valor, caso acontecesse na questão ou na atividade, eu pedi para que vocês fizessem esse cálculo em porcentagem, qual o valor do rendimento de admissão dessa questão na forma percentual? Você vai pegar simplesmente esse valorzinho aqui e vai multiplicar por 100, tá? Quando eu quero pegar um valor enxuto, decimal, e passar para porcentagem, você tem que multiplicar por 100. Se eu quero pegar um valor de porcentagem e tirar da porcentagem, você divide por 100, é o contrário, tá? Então, nesse caso, o resultado deu 0,985. Eu quero o valor em porcentagem, então você multiplica por 100. Ou você pega esse valorzinho, essa vírgula, e você vai 2 casas para a sua direita, tá? Eu quero colocar para porcentagem, vírgula, 2 casas para a direita. Eu quero tirar da porcentagem, 2 casas para a esquerda. Nesse caso, olha, o rendimento em porcentagem desse sistema de admissão ia ser de 98,5%. Tá bom? Já estamos finalizando essa parte, meus amigos. Aí a gente vai finaliza a parte do rendimento total, tá bom? Posso mudar o slide? Só finalizar aqui, você. Tá tranquilo. Pronto. Então, vamos lá. Partindo para o último ponto, eu vou encontrar agora o rendimento total. O rendimento total, olha, ele pode ser dado em qualquer uma dessas fórmulas aqui, tá? Qualquer uma dessas duas equações vai levar ao mesmo resultado. Você pode ou fazer o produto dos 3 rendimentos, que vai ser o rendimento de admissão, o rendimento da turbina, o rendimento do alternador, do gerador, ou o rendimento também ele pode ser a potência elétrica que você encontrou, dividido pela potência bruta. Somente isso. Então, você escolhe. Ou você faz pelo produto desses rendimentos, para entregar o rendimento total, ou você pode fazer pela razão dessa potência elétrica e pela potência bruta. Eu vou mostrar as duas, tá bom? Para a gente ver que o resultado vai dar o mesmo.
Para que você encontre o cálculo, aí vamos lá. O rendimento total foi 0,985, nós acabamos de fazer, vezes o rendimento da turbina, de 0,92, vezes o rendimento do gerador ou alternador, e você encontrou um valor de 0,852. Tá? Se vocês quiserem conferir aí, faço na calculadora. 0,985. Você volta o slide aí para mim, por favor? Sim, já foi. Pronto. Aí vamos lá. Fazendo esse cálculo, eu coloquei 2, mas na verdade, você realizando esse cálculo, dá 0,851, só que depois do 1 tem 8, alguma coisa, eu arredondei aqui. Repito, na atividade, no questionário, você não precisa se preocupar com o negócio de arredondar valor. Pega esse valor do jeito que se encontra e coloca na resolução da questão. Para o rendimento total, aqui você pegou a potência de 70.195, dividiu por 82.404, e esses valores, de onde foi que o senhor tirou? Esses valores já foram os cálculos que nós já fizemos. Se você dividir 70.195, do mesmo jeito, ó, 70.195, dividido por 82.404, você também adquiriu um valor de 0,8518, alguma coisa. Então, eu arredondei de 1 para 2 e ficou 0,852. Multipliquei por 100 porque eu queria mostrar para vocês o valor em forma de percentual. Então, o rendimento total, tá, desse circuito é de 85,2%. Isso é bom, isso é excelente, tá bom? Vários critérios, pessoal, vai levar em consideração se o rendimento desse circuito ele é satisfatório ou se ele não é satisfatório, tá? Então, vai partir muito dos dados que eu vou obter na questão. Então, a primeira coisa que eu fiz lá, determinei a altura vai ser imprescindível para isso, né? Vai ser primordial para que você consiga encontrar os demais. Aí eu tenho também a perda nos condutos, que foi um outro dado. O trabalho específico bruto e disponível, as potências bruta, potência disponível, a potência no eixo, a potência elétrica. Então, eu procurei fazer na sequência, justamente para que não haja nenhum problema. Outra coisa, pode ser que a questão peça todos esses dados, ou pode ser que na atividade eu só peça 2 partes ou 3 partes, entendeu? Eu acredito que, eu colocando a questão daquela, só trocando os dados e pedindo a mesma coisa, vocês conseguem fazer tranquilamente. Mesmo porque essa aula em PDF ela vai para vocês. Então, já tem um passo a passo aí para você conseguir fazer o cálculo. Mesmo assim, se você não conseguir fazer o cálculo, aí você recorre a mim, manda mensagem no WhatsApp, só essa parte aqui eu não entendi, tá? Fazer que você pode fazer como o nosso parceiro que mandou a foto da calculadora. Então, a gente está aqui para isso, para ajudar mesmo. Foi o Vitor, né? O Vitor que colocou. Foi o Vitor, foi que estava com a dúvida na calculadora? Tiago. Ah, foi o Thiago, né? Ah, foi o Vitor que colocou o desenho, a marcação ali. Certo? Então a ideia é essa. A ideia é a gente se ajudar mesmo. Oi? Tem como o senhor botar no slide ali, só para me ver ali a questão da fórmula da potência disponível? Potência disponível? É. Aí, é isso aí mesmo. Espera aí. Deixa eu ver aqui como é. Massa específica da água, vazão, trabalho específico disponível. Produto das três, eu encontro a potência disponível. E com esse valor, você vai conseguir fazer os demais cálculos. Tá, beleza? Tá copiando, né? Isso. Espera aí. Pronto. Beleza, né? Então vamos, potência no eixo, potência elétrica, rendimento total, tá? Só um instante aqui. Tá bom? Vamos lá, coloquei aqui os passos, tá bom? Oi, Thiago. Ah, não, professor, apertei sem querer. E professor, bota só uma tela aí para poder terminar de copiar. Volta a tela? Tá bom. Essa aqui. A outra. Rapidinho. Essa aqui, né? É. Tá bom.
Eu coloquei uma mãozinha aqui sem querer. Aí se eu passo só mais um pra frente, que a internet caiu aqui mesmo na hora. Essa aqui? Vai. Obrigado. Rapidinho. Certo, pessoal? No slide tem os passos, tá bom? Tem uns 8 passos, no caso, que eu fiz, né? Desde a queda, né, a altura, que no caso é a diferença da montante jusante, e dos demais, tá bom? Potência bruta, potência disponível. Então, eu fiz na sequência justamente para não ter problema. Pessoal, se vocês quiserem ganhar tempo, assim como os demais amigos estão fazendo, vocês quiserem colocar o nome de vocês no chat, tá? Porque faltam 9 minutos para a conexão cair, aí eu já vou passando os dados pro arquivo aqui do Excel, tá? Então, por gentileza, coloquem o nome de vocês e coloquem a turma, tá bom? Quem foi que levantou a mão? Mário? Desculpa, professor, eu tirei agora. Erro de cálculo. Desculpa. Tá tranquilo. Tá bom, pessoal? Posso mudar? Bastante. Não esqueçam, por favor, de colocar o nome de vocês no chat. Vamos aproveitar que faltam 8 minutos para a conexão cair, é o tempo que eu já coloco no sistema. Vou passar. Então, pronto, olha. Aqui tem as sequências, tá bom? Primeiro você calcula a altura, que é a queda bruta, a subtração, a diferença da montante jusante, calcular a perda nos condutos, aí eu tenho os dois trabalhos brutos disponíveis, potência bruta, potência disponível, potência no eixo, a potência elétrica e a gente finaliza com rendimento. Rendimento tanto da admissão quanto o rendimento total do circuito. Tá certo? Volta esse slide aí um instantinho. Oi, diga lá. Volta esse slide aí um pouco. Para bater um print. Essa aqui? Não, anterior. Beleza. Tem outro anterior desse aí que eu perdi, que caiu na internet aqui, aí eu... Pronto. Pronto. Deu certo? Show. Show. Aí, professor, no caso por hoje é só isso aí, né? Hoje eu procurei apontar mais para esse cálculo mesmo, porque vai cair no questionário inatividade, tá? Já está praticamente pronto, eu vou fazer só uns ajustes e eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar tanto para o CPEP, para o site do CPEP, mas eu vou mandar também para o WhatsApp de vocês, que é bom que fica logo direto. Melhor no WhatsApp, pessoal. Pois é, não tem trabalho, né? É melhor que é mais, digamos, o acesso é mais curto, tá?